Apocalipse, vamos abrir, capítulo 2, versículo 12. Todos acharam? Você que trouxe a Bíblia, vai colocar a Bíblia no coração. Se você esqueceu a Bíblia, você coloca a mão no coração. Nós vamos pedir para Deus falar conosco neste momento. Amém, pessoal? Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui por isso, Senhor. Porque se nós não quiséssemos ouvir a Tua voz, meu Deus, nós teríamos ficado em casa. Se nós estamos aqui, Senhor, é para ouvir a Tua voz nessa manhã. Se nós estamos aqui, meu Deus, em busca, meu Pai, de uma vida nova, meu Deus, quebra tudo e faz de novo se preciso for, meu Deus. Mas que Teu povo, meu Deus, venha aprender nesta manhã, estar no centro da Tua vontade. Pai amado, eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nós. Nós entregamos, Senhor, este momento nas Tuas mãos, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Quem hoje veio ouvir a voz do Senhor? Você veio ouvir a voz do Senhor? O Senhor tem grandes coisas para falar para a gente nessa manhã. Amém? Você vai ler aí, ó, o título está escrito assim, ó. Carta à Igreja em Pérgamo. Está vendo aí o título? Carta à Igreja em Pérgamo. E começa falando assim, ó. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Dá uma paradinha aí para você compreender, né? Primeiro eu queria te explicar sobre as igrejas. Naquela época ali, quando o Senhor Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele ensinou os discípulos, né, a pastorear. Ali as igrejas foram estabelecidas, né? Os discípulos foram cuidando, ali foi crescendo, né, a obra do Senhor, e as igrejas foram sendo ali criadas, igrejas em várias cidades, ali, em vários locais. E aqui em Apocalipse tem uma coisa interessante, que ele envia cartas aos anjos de cada igreja, né? Aos pastores de cada igreja, aqueles que estavam ali à frente da igreja, né? E ele fala que é uma espada, e quem está falando, né? Quem está escrevendo, na verdade, aquela carta, não é o homem, né? Não é apenas João, mas quem é que está falando é quem? É o Senhor Jesus, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o que é a espada afiada de 2 gumes? Porque todo mundo já viu uma espada? Daquelas espadas medievais. Elas são afiadas dos 2 lados. Quem já viu? É assim, né? Aquela espada, dos 2 lados. Corta tanto de um lado, e pelo fato dela ser afiada dos 2 lados, ela tem um pico na ponta. E essa ponta ela penetra. Não é igual uma faca, por exemplo. Nós estamos falando de uma espada de 2 gumes, que ela é penetrável, ela penetra tão mais profundo. E a palavra de Deus diz isso. O que é essa espada? Vamos ver aqui essa espada que o Senhor Jesus tem. Está aqui, ó, em Hebreus 4:12. Se você quiser só anotar, você só vai anotando, eu vou lendo, porque a gente vai voltar aqui para Apocalipse. Diz assim, ó, em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha o que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é essa espada. Quem é que tem essa espada? O Senhor Jesus. A palavra é dele. Essa espada é de quem? É dele. Então, ele, o Senhor Jesus, está ali fazendo o quê? Enviando cartas
nas igrejas, e cada igreja tem uma necessidade específica, de acordo com a região que vive, de acordo com as pessoas, o comportamento daqueles cristãos ali daquele lugar. Aqui ele está falando com o povo ali de Pérgamo, né? E aí, no 13, ele vai falar assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que ainda assim conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Gente, o que isso significa? Para a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que ler cada pedacinho e procurar entender o que aquilo significa, né? E eu fui pesquisar e eu vi que Pérgamo, ela era uma cidade totalmente idólatra. Então era uma cidade cheia de costumes que não agradavam a Deus. E as perseguições eram tão grandes, né? Que o próprio Senhor aqui afirma que aquele lugar era um lugar onde habitava o trono de Satanás. Olha só, de tão ali idólatra que era a cidade, e as perseguições ali eram tão grandes que ele chega a citar um mártir ali, né? Ele cita um discípulo dele que morreu por sua fidelidade a Deus, né? Que é Antipas. A fidelidade que não era suportada naquela cidade. E aí eu fui pesquisar melhor, né, sobre Antipas, e pouco se sabe sobre ele, né? Eu estava olhando e provavelmente ele foi ali o pastor, né, de uma igreja, da igreja cristã, naquele lugar, naquela igreja, né? E ali, o que aconteceu? Ele enfrentou períodos de lutas, ele enfrentou ali, né, períodos de perseguição, e acabou sendo morto por não ter corrompido o seu coração, né? E aí, pelo que os historiadores, né, estudaram, é bem provável, né, que Antipas foi discípulo de João, né? Ele foi discípulo de João, e por causa das perseguições, né, todos aqueles que se opunham a oferecer o sacrifício para os deuses daquela época, ali os deuses falsos daquela época, já era ali, já a cultura deles, né? Todos aqueles que batiam de frente, esses daí, eles eram presos ou levados à morte. Eu estava olhando aqui, que historiadores contam, né, que outros livros, né, de época da história, né, descrevem que ele pode ter sido um dos cristãos que foi colocado dentro de um objeto que servia para o sacrifício. E esse objeto serviu de tortura para muitos cristãos. Porque vocês sabem, né, que existiam muitas formas de torturar cristãos. Cristãos eram crucificados, queimados vivos. E aí eu estava olhando na história mesmo, que uma das formas, né, que cristãos morriam era através do touro ardente de bronze. E o touro ardente de bronze, ele era um touro, uma escultura, né, de um touro de bronze que tinha uma abertura na barriga, e eles colocavam ali o sacrifício, no caso, colocavam ali, por exemplo, a pessoa, né, no caso Antipas, né, historiadores dizem que ele foi uma dessas pessoas que foi colocado ali dentro daquele touro, e aí eles fechavam e colocavam na fogueira. Aí o que acontecia? Aquele touro ali e a fogueira embaixo, o que acontecia? Fervia, esquentava, e aí a pessoa morria dentro daquilo. Então você imagina o quanto eram torturados os cristãos daquela época, pelo simples fato de serem o quê? Fiéis a Deus, de serem incorruptíveis ali, né? Então, eu fiquei olhando e falei, poxa, olha a fidelidade, né,
dos mártires. Os mártires são aqueles que morreram em nome do Senhor, que não negaram o Senhor e por isso morreram, que não serviram deuses falsos só para viver. Eles tinham no coração aquela verdade era verdade, e eles foram até o fim. A palavra de Deus fala que eles terão um lugar especial lá nos treinamentos. Mas olhando isso, eu fiquei olhando e eu falei, puxa vida, olha a fidelidade deles, sabe? Pessoas que morreram ali pela verdade, pessoas que aceitaram morrer pela verdade, pessoas que aceitaram morrer pela vontade de Deus. Tão diferente de hoje, que as pessoas, sequer são fiéis para viver para Deus, quanto mais morrer por Ele. Olha como é diferente, Olha essa diferença, sabe? Bom, a igreja de Pérgamo, ela foi elogiada por Jesus, por mesmo ela estando ali situada num lugar tão maligno como esse, de tanta perseguição, de tanta idolatria, ela estava ali sendo elogiada pelas pessoas que lá dentro conservavam a sua fidelidade. Porque ele começa já falando isso, eu sei que vocês permaneceram, eu sei que vocês conservaram aí a fé, que vocês conservaram o meu nome neste lugar. Então, ele estava ali elogiando, mesmo em meio a tantas injustiças que eles sofriam, existiam aqueles que estavam ali e não se corrompiam. Mas como nem tudo são flores, enquanto nessa igreja existia essas pessoas que foram elogiadas, por conservar a sua fidelidade, existiam dentro também da igreja outras pessoas que faziam exatamente o contrário. E aí a palavra diz assim no 14: tenho, porém, contra ti algumas coisas. Olha só o alerta de Jesus para a igreja. Lá ele falou com Pérgamo. Pérgamo não está aqui. Nós não estamos em Pérgamo. Nós estamos aqui na igreja primitiva. Nós estamos aqui, no Brasil, em São Paulo, na igreja primitiva. E hoje é a vez de nós ouvirmos o que Deus tem para falar. Então abre o seu coração, porque agora ele fala assim, depois daquele elogio, aos que permaneceram, aos fiéis, vem o alerta. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Olha só, entenda uma coisa, meu amado. O maior perigo da igreja de Pérgamo não era a perseguição externa. A perseguição externa das pessoas de fora existia. Mas o maior perigo era um perigo existente no interior da igreja, que era a perversão. Alguns ali eram não convertidos, mas eram pervertidos. Uma coisa você precisa entender, tá? Uma coisa você precisa compreender, que você tem que sair daqui com isso claro na sua cabeça. Se Satanás não pode derrotar a igreja, então ele tenta ingressar na igreja. É assim que funciona. Você não pode derrubar de uma forma, o que ele tenta fazer? Ingressar na igreja. Na igreja de Pérgamo, a ameaça mortal ali vem justamente de dentro. Porque pessoas de dentro da igreja, com esses costumes errados, poderiam ali corromper os demais. E o Senhor Jesus faz um alerta sobre isso. Isso é diferente dos dias de hoje? Será que
isso é diferente dos dias de hoje? A palavra de Deus lá em Judas, capítulo 11, diz assim, ó: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha o que a palavra de Deus diz: ai daqueles que se deixam levar por essas pessoas, né? E aí, como ele cita aqui, né, ele faz referência, né, Judas 1:11, você pode depois ver na sua casa, ele faz referência a 3 homens, né, caídos, a 3 homens que erraram no Antigo Testamento. O primeiro homem que ele faz referência é daqueles que seguiram o mesmo caminho que Caim. E quem é Caim? Caim não pôde suportar o fato de Deus não receber a oferta que ele queria dar. Ele não pôde suportar isso. Como Deus não recebe a oferta que eu estou dando, ele não pôde suportar. Provavelmente ele não deu a oferta que Deus pediu, seja física, mas principalmente aqui, ó, no coração. Mas ele não suportou o fato de Deus não aceitar o que ele queria dar. Era isso que ele queria dar, mas ele não aceitou. E por causa disso, o que ele faz? Ele mata seu irmão. Ele mente para Deus quando Deus vem falar com ele. Ele mente para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Lembra-se disso? Ele destrói o próprio irmão. E a palavra de Deus fala, e ele foi amaldiçoado, né, por conta disso. E a palavra de Deus fala que nós não podemos andar por estes caminhos, se corromper desta forma. Ele foi o primeiro homem ali que cometeu um assassinato, tirou a vida de uma pessoa. Ele ali se perdeu. Era para ele estar com Deus. Afinal, ele estava oferecendo a Deus, estava fazendo ofertas a Deus. Então, com Deus ele tinha comunhão, mas mesmo assim ele se perdeu. A gente não pode seguir esse caminho. E aqui, né, citou também Corá. Corá, quem foi Corá? Corá, ele foi engolido pela terra. E por que isso aconteceu? Por conta de uma rebelião que ele promoveu no meio do povo de Deus, lá na época, contra a liderança da sua própria casa. Eles eram todos da mesma tribo, grupo de Levi. E ele levantou ali e fez uma rebelião contra a liderança, né, de Moisés e de Arão. Isso foi um grande desagrado de Deus. Isso foi uma rebeldia tão grande. E aí, ele aqui cita então Balaão, né? Ele cita aqui Balaão, que é quem o Senhor está dando um exemplo lá. E quem é Balaão? Né? Balaão, sendo um profeta, ele a princípio se recusou a ir até Moabe, né, a outra cidade, fazer o que o rei queria que ele fizesse, né? Na época, o rei ali queria, né, Balac, que era o rei da época, queria que ele fosse lá amaldiçoar o povo de Deus. E aí, ele, né, negou. Ele conhecia a vontade de Deus. Deus não queria que ele destruísse o povo de Deus. Então ele nega, né, ele nega. Ele fala: não vou, essa não é a vontade de Deus. Deus falou para mim que não é para eu ir, eu não devo ir. Mas aí, o rei, não ficando satisfeito, né, com a resposta do profeta de que não, eu não vou fazer o que você quer, o que aconteceu? Depois que ele se recusou aí, o rei enviou um segundo grupo, aí, um grupo bem maior de pessoas, para falar com ele de novo. Pessoas mais poderosas, né, pessoas ali que o profeta pudesse dar uma atenção maior. O rei foi lá e enviou esses homens mais importantes, né, do que os primeiros. E você sabe o que o rei ofereceu para Balaão?
recompensa, honra e poder, se ele fizesse o que o rei queria que ele fizesse. Bom, o profeta já tinha falado que não. O profeta já tinha conhecido a vontade de Deus, que não deveria ir. Porém, agora, existiam propostas maiores. Olha só, existiam propostas. E aí, como responde Balaão? Será que Balaão, né? Será que o profeta responde como da primeira vez que ele disse que ele ia? Não. Diante das propostas, ele ficou o quê? Tentado aí, né? Os olhos dele ficou o quê? Brilhando, né? Diante daquelas propostas que pareciam tão boas. E claro que ele não ia ser um profeta infiel, porque isso significava o quê? Desobedecer a. Então o que ele fez? Ele então quis perguntar ao Senhor, perguntou novamente ao Senhor, porque talvez ele tivesse a esperança de que o Senhor mudasse de ideia. Talvez ele tivesse a esperança, né, que agora o Senhor iria permitir, já que existia uma recompensa para ele. Agora eu te pergunto, quais são os perigos? Quais são os perigos de você tentar encontrar motivos para desobedecer os mandamentos e os conselhos de Deus? Quais são os motivos? Olha para a sua vida e pensa. Pensa aí, será que existem motivos para eu desobedecer? Quais são os motivos que são suficientes para eu desobedecer os conselhos de Deus? Sabe o que aconteceu? Quando o Senhor viu o coração confuso de Balaão diante da sua vontade, quando o Senhor percebeu que Balaão queria mais ir do que obedecer à vontade de Deus, que era não ir, Deus simplesmente deu permissão para ele ir se ele quisesse. E ele quis. Só que o Senhor ficou cuidado com ele, por ele ter ido. Então, entende bem o que é essa história, esses exemplos. Entende o que estava estragando o Senhor ali. O que estava deixando o Senhor, não estragando, né? Deixando ele ali, sabe? Poxa, por que o povo está seguindo isso? Essas atitudes, essas coisas. Ele usa como exemplo, né? Ele usa como exemplo Balaão, né? Aqueles que estavam ali seguindo essa doutrina de Balaão. E aqui fica muito claro, né? Quando a gente lê, né? Lá no... A gente lê aqui, ó. Judas, né? Fala, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então você vê que a palavra de Deus fala que muitos vão no mesmo embalo de Balaão. Os olhos crescem por causa das recompensas, por causa do que o mundo tem a oferecer. E assim que as pessoas elas corrompem a fé, assim que as pessoas saem da igreja, ou permanecem na igreja da forma como esse povo estava, na igreja, mas com atitudes erradas, que não conduziam. E a gente precisa se alertar, a gente precisa prestar muita atenção. Lá no 15, ele continua falando. O que mais que ele tem contra, né? Também tu tens o que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas, o qual eu odeio. Olha o que ele fala. O qual ele odeia. E da mesma forma, os nicolaítas, né, eram pessoas que procuravam propagar ensinos contrários ao verdadeiro evangelho naquela época, naquela igreja. O objetivo daquelas pessoas, igualmente os outros, era fazer, né, com que as pessoas firmes se
corrompesse, que se pervertesse, para que não acontecesse o culto genuíno, verdadeiro que Deus esperava, a conversão real. Então, olha só, Deus alertando: os problemas lá de fora, as pessoas lá de fora, são as pessoas de fora, mas quando está dentro, quando traz para dentro da igreja, se torna o quê? Problema. E aí, o que ele está fazendo aqui? Ele está alertando, né? Alertando. E interessante que ele não usa um termo nem um pouquinho calmo aqui. Ele fala que ele o quê? Odeia. O Paulo odeia. Ele odeia essas obras. Então, para pensar que existiam naquela igreja pessoas que estavam ali agindo daquela forma, mas todos ali, tanto os que estavam na fé quanto estes que estavam perdidos, estavam tendo a mesma chance, a chance de ouvir o que o Senhor estava falando. E a chance é esta, ó. Vamos lá para o 17. A chance, 17 não, 16, né? A chance é esta, ó. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Gente, a chance dos que fazem tais coisas mudar estava ali. E hoje está aqui. A chance para você mudar suas atitudes e passar a ser fiel a Deus está aqui. A chance é arrepender-se. Essa é a chance. Por quê? Porque se arrepender muda tudo. Se arrepender muda tudo. Se arrepender é uma placa de conversão. Sabe uma placa de conversão? Quem é que dirige carro? Dirige? Você está indo, tem uma placa de conversão, você pega a placa de conversão, você muda completamente o caminho. O arrependimento é a placa de conversão. Eu estou indo por este caminho, me arrependi, o que eu faço? Eu vou pelo caminho certo. Não estarei mais no caminho errado. Então veja bem, essa é a chance, sabe? Né? Se arrepender, para que no dia do julgamento não exista a peleja. É tão mais fácil você ouvir a palavra de Deus hoje aqui, do que no dia do julgamento você ouvir da boca do Senhor Jesus a palavra dele, por que você foi infiel, por que você tomou as atitudes na sua vida, que o afastou dele. Então é muito mais fácil, sabe, você ouvir o que tem a palavra, né, na boca, hoje aqui, se arrependendo, do que passar uma vida inteira de engano, e aí você passar pela peleja após isso. No julgamento você teve que ouvir a palavra de Deus, e aí não dá mais. A mudança é hoje. E aquele povo estava tendo ali uma chance, né, de mudança. E depois da mudança tem a recompensa, não é isso? Depois da mudança tem a recompensa. Então nós vamos agora para a recompensa que vale a pena. A recompensa que é verdadeira. O galardão que é verdadeiro, a recompensa que vale a pena. Porque aqueles que se arrependerem, estes terão a recompensa. E aí, a recompensa, sobre a recompensa, olha o que a palavra de Deus diz lá no 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos entender.
Escondido, meu amado, porque nunca ninguém viu nem provou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Escondido, porque o banquete que vai te esperar no céu não dá para ser contado, não dá para ser descrito com palavras humanas. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 4:9, diz assim: pois como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma promessa. O que Deus tem preparado para você é tão grandioso que nunca ninguém passou. Você não passou, a gente não passou. Aqui na terra a gente pode fazer um banquete. Quem já viu um banquete assim, você fala, esse banquete é fabuloso. Não chega nem aos pés. Porque não dá para falar, não dá para decifrar. É um mistério. É algo tão grandioso que a nossa inteligência não consegue imaginar alcançar esse maná. O que é estar sentado à mesa com Jesus? Você não consegue imaginar a alegria. Qual alegria você vai sentir de estar sentado, Jesus sentado ao seu lado no banquete? Tudo isso daí não dá para imaginar. O que você imaginar é nada. O que você imaginar é nada. Os teatros que a gente representa, né, de glória, de banquete, é nada. Não é nada. Não dá. Então, meu amado, a primeira coisa é o maná. Permaneça. Porque Deus está preparando para você esse banquete. Esse banquete é para você. Deus não fez o inferno para os homens. O inferno é para o diabo e seus demônios. Os homens que não querem andar com Deus aqui vão para o inferno, porque se eles não querem nem estar com Deus aqui, quanto mais eternamente. Deus não seria, né, mal de fazer isso. Então, cada um tem as suas escolhas. Mas para o homem, o que ele tem preparado para aqueles que são seus filhos é banquete, é bênção, é maná, é alegria, é a paz, é a felicidade, que nada vai conseguir a gente ficar falando aqui e descrever o que é realmente, o que é de verdade. Amém, pessoal? Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa que ele promete, uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. Mas o que será que tem de importante numa pedrinha branca? Então, a gente precisa entender a cultura da época, da onde aqui foi escrito, qual era a cultura deles naquele momento, para a gente entender o que o Senhor Jesus quis dizer com a pedrinha branca, né? Pedras brancas eram comuns naquela época. Elas eram usadas pelo menos em 3 situações. A primeira situação, a pedra branca, ela era um símbolo de inocência. A pedra branca significava absolvição e a pedra preta significava culpa. E eu fiquei pensando sobre isso. Quando a pessoa conseguia provar essa inocência, ela recebia, né, a pedra branca. Eu fiquei olhando aquilo e eu falei, será que receber a pedra branca significa que a gente está livre da condenação? Porque é isso, não é? Tipo, naquele momento, ele está me falando de acordo com a cultura daquela época. E eu entendo que aquela pedrinha branca ali fosse isso, sabe? Você está livre da condenação. Você foi provado e aprovado. A pedra branca, né, será o símbolo de que, olha, você está livre da condenação. Nada te prende, né, ao pecado. Você venceu, você foi livre do pecado, você venceu. Suas atitudes na terra foram atitudes dignas.
você está aqui, ó, nenhuma condenação há sobre você. Quando eu falo de atitudes dignas, nós nunca somos perfeitos, como sempre digo, e não somos mesmo. Mas todo aquele que está no Senhor, ele aprende do Senhor. Pela graça do Senhor, a gente vai caminhando, aprendendo, fazendo as nossas escolhas certas com o Senhor. Isso são as nossas atitudes dignas. Obedecer a palavra de Deus. Atitudes dignas também é errar, mas se arrepender. Cometi um erro, não deveria ter cometido. As pessoas erram. Eu preciso me arrepender e não repetir mais esses erros. Isso é uma atitude o quê? Digna. Então, eu olhando isso, eu falei, puxa vida, é muito forte isso. E eu percebi também que naquela época, era costume, né, que quando um peregrino, né, um viajante, né, da época, ele se hospedava na casa de alguém pelo caminho, esse peregrino, se ele tivesse um bom comportamento, o anfitrião pegava uma pedra, quebrava, e ele dava, né, ao peregrino um pedaço daquela pedra, e aí ele dizia, sempre que estiver passando por aqui, me traga essa pedra. Eu vou unir a minha sua. Isso significa que você sempre terá morada aqui. E quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei, na casa do meu pai, muitas moradas. Não foi isso que Jesus disse? Se não fosse assim, ele nem teria me dar essa pedrinha. Eu pensei, Senhor, serve isso? Sabe? Essa pedrinha ali, sendo ali o ingresso, sabe? O acesso à morada de Deus. E ainda, né, falando sobre a pedrinha, a terceira razão pela qual as pedras brancas eram usadas, era que naquela época os vencedores, né, das Olimpíadas, quando eles iam e venciam, e aí eles voltavam, né, retornavam para a sua cidade natal, eles eram honrados ali ao extremo quando eles retornavam, sabe? Eles eram honrados e também eram recompensados, né, através de objetos de valor. E eu estava olhando que além da grinalda de louros, que era costume da época, né, uma coroa de louros ali, né, era também dada para a pessoa uma pedra de mármore branco com o seu nome. Com o seu nome ali, né? E eu fiquei olhando, receber essa pedra explica ali, né, o galardão, sabe? Receber essa pedra significa ali, você venceu. Você venceu. Sabe? Você venceu. E a gente luta, a gente batalha e a gente corre nessa vida. Lembra quando Paulo dá o exemplo que todos correm, né, no estágio, mas em busca do quê? De vencer, em busca da vitória. E a gente aqui nessa terra, todas as nossas atitudes precisam ser em busca da vitória, que é a salvação. Quando você conseguir isso, meu amado, você vai receber o seu prêmio, a sua honraria, você vai receber o seu galardão. Amém, pessoal? E aí, por último, ele promete uma outra coisa. Porque ele promete um maná, uma pedrinha branca, mas ele promete um novo nome. Um novo nome. O seu nome, quem escolheu foi quem? Quem escolheu o seu nome? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu padrinho, sua avó. Quem escolheu o seu nome? Foi você? Não. Você escolheu o seu nome? Quem escolheu? Foi Deus que escolheu o seu nome? Quem escolheu? Os seus pais. Você tem um nome aqui, né? Nessa terra. Mas, meu amado, conhecendo Deus através da palavra dele,
eu entendo que este novo nome será um nome dado por Ele, que condiz com aquilo que você foi aqui. Eu digo conhecendo Ele porque a gente olha, por exemplo, para Abrão. Quem foi Abrão? Por causa da grandeza de Abrão, Deus muda o nome dele e ele se torna o quê? Abraão. Ou seja, não só o pai de um povo, mas o pai de um grande povo. Deus acrescentou, por causa da grandeza de Abraão, das atitudes dele, que eram grandes, Deus acrescentou grandeza a ele. É ou não é? Quem era, por exemplo, Jacó? O ladrão? Ou o enganador? Ou o quê? Quem era Jacó? Mas por causa da mudança das atitudes dele, da remissão dos erros dele e da mudança de atitude de Jacó, Jacó passou a ser o homem que tinha atitudes que agradavam a Deus. Jacó não desistia, Jacó lutou ali com o anjo para ter a promessa de Deus. Olha como era valioso a promessa de Deus. E aí você vê Jacó recebendo um novo nome. O enganador, Jacó, que era enganador, tornou-se o quê? O que tornou-se? Israel. É isso, né? Fala aí. O que tornou o nome dele? Israel. Tornou-se Israel, que significa príncipe poderoso, que luta e prevalece, soldado de Deus. Olha só. Ou aquele que governa como um todo-poderoso. Olha só. O nome dele, que a mãe dele falou, ele nasceu agarrado ao irmão, vai ser Jacó. Quis já passar. Lembra como Jacó nasceu? Quem lembra? Agarrado ali no irmão, querendo ser o primogênito. A mãe olhou aquilo e já vai se chamar Jacó. E aí Deus muda a história dele e ele vai se tornar o quê? Israel. Então, meu amado, não importa o nome que a sua mãe tenha te dado aqui, que seu pai tenha te dado, o que vai importar é o nome que o Senhor vai te dar, o novo nome. Qual vai ser esse seu novo nome? Que privilégio, né? Vai ser a gente ali estar assentado com o Senhor, do lado dele, estando ali, recebendo aquilo, sabe? Como muito mais profundo do que quando uma pessoa está numa formatura, né? Que ela luta ali e ela vai receber ali aquela honraria, muito mais profundo, porque não pode ser pago com dinheiro humano. Tudo que o Senhor tem para nos dar, nada, nenhum dinheiro humano, nenhum tesouro desta terra pode comprar o que Deus tem para nos dar. A gente só pode nele. É só Ele quem tem. Amém? Então o que o Senhor quer hoje é que você faça o que precisa ser feito para vencer nessa vida que está com Ele lá na glória. Amém, pessoal? Assim como Ele falou com a igreja de Derbe, eu espero que Ele tenha falado no seu coração. Eu não sei quais eram as suas atitudes até aqui, como estava o seu coração, mas Deus Ele te chama para o arrependimento. É o que nós vamos fazer. Nós vamos orar e nós vamos conversar com Deus. E se preciso for pedir perdão, nós pediremos perdão. E se estávamos longe da vontade de Deus, neste momento você vai voltar para a vontade de Deus. Você vai sair daqui com a certeza da sua salvação. Você pode ter muitas certezas na sua vida, mas a certeza do dia que você vai partir, você não sabe. É ou não é? Você sabe? Aliás, que certeza nós temos se justamente não sabemos o dia que partiremos? Então, na verdade, a única certeza que nós temos é de
que partir. Todo o resto não é certo, não é certeza. Então a única certeza que temos é que um dia nós não estaremos aqui, porque um dia morreremos. Por que não cuidamos e não nos atentamos a isso? Por que viver hoje como se não existisse o amanhã, este dia? Essa é a única certeza que a gente tem. Nossa vida é vida de incertezas. Mas a certeza você pode ter, um dia você não vai estar aqui. E diante dessa certeza, o que você está fazendo para preparar a morada lá? O que você está fazendo para estar lá? A gente se preocupa tanto, né? Em trabalhar, em estudar. Você não falou que está na igreja, já está trabalhando muito. A gente se preocupa tanto com essa terra. Para a gente fazer, crescer, ser próspero aqui. E sim, Deus tem muito a nos oferecer aqui. Ele tem promessas e bênçãos para aqueles que temem. Mas tem lá, pega tudo isso daqui, ó, e coloca no chinelo. A gente tem que aproveitar o que tem lá. Você não pode sair daqui sem ter a certeza da salvação no seu coração. Amém?